antes de iniciar as pautas, nós tínhamos a previsão de uma pauta que seria a continuidade da discussão do regimento interno do CONCAN, e o apresentador Pablo não veio, se ausentou e enviou o e-mail informando que não viria. Eu sugeri suspender essa pauta, inclusive eu conversei primeiro com o Pablo, que seria o apresentador, se ele concordava, antes de escrever no e-mail do grupo, porque tem um grupo de trabalho trabalhando na reformulação daquela da resolução 45 de 2015 e na prévia, né, que eu tomei conhecimento dessa prévia, porque eu sou no grupo de trabalho que está reescrevendo esse documento. Então eu estou vendo que esse documento que nós estamos fazendo, ele vai ser totalmente perdido. Porque essa nova resolução que vai sair, ela já vai trazer, ela vem um documento mais completo, onde vem todas aquelas particularidades que a gente está decidindo com isso, aquilo, né? Vamos organizar dessa forma, vamos pôr essa atribuição, aquela outra. Não, ele já está fechando um documento bem completo e, se for aprovado no Consup, esse documento ele valerá para os campos que acharem que não se faz necessário um regimento interno, ou se faltou alguma complementação particular do campus, poderá ser feito um regimento interno, e com questões apenas assim, mais relacionadas a funcionamento, se as reuniões não serão presenciais, online, né, detalhes. E não vai ter muita coisa que a gente poderia colocar em um novo documento. Então, isso ainda não passou pelo Consup, ainda está só nas discussões, mas já tem essa semana, hoje, amanhã é sexta-feira, provavelmente amanhã esse documento passe pelo procurador. O Marins gostaria de submeter esse documento, vai submeter na reunião do Colégio de Dirigentes, próximo dia 26, eu acho que é 26. E aí sim os diretores todos vão tomar conhecimento dessa prévia e em julho não há reuniões do Consup. Na primeira reunião de agosto esse documento já entra na pauta do Consup. Então o que eu falei para o Pablo foi o seguinte, falei, olha, se vocês quiserem continuar a discussão, ok, não tem problema, mas provavelmente, né, se esse documento for aprovado, tem grande chance de ser aprovado porque não tem nada absurdo, está só a questão de organizar, né? Foi levantado vários problemas que acontecem em vários campos, para tentar deixar tudo sanado ali naquele documento. Então, provavelmente, esse documento, ele não vai ser concluído como ele está sendo construído. Então, me parece que houve uma concordância, né, de suspender esse tema, por enquanto, porque se for pensar, está muito próximo, já a gente está de férias, se chegar agosto, né? Provavelmente a gente nem vai ter terminado o nosso, já vai sair outro. Então foi por esse motivo. Não tem nenhum documento passando por consulta oficialmente. Tá? Janice quer fazer uma pergunta. Eu vou passar o microfone para sair na gravação. Não, a minha dúvida seria só, esse documento que vocês estão vendo, só ficou com os diretores para dar sugestão, o curso Não, porque esse é um documento de prerrogativa do reitor, né, que discute com o Consup. Então, esse GT que foi montado foi uma indicação dos diretores gerais que escolheram aleatoriamente ali, alguns diretores para dar essa versão inicial, para depois o Consup discutir com o reitor. Então, é porque precisava de alguém entregar uma versão e para o reitor não fazer esse trabalho, né, escolheu-se um sorteio e 5 diretores estão trabalhando na proposta de redação. Tá? Mas ainda não é um documento que passou, que eu acho, não sei se passa, acho que nem por consulta pública, acho que fica no Consup. Por quê? Porque todas as competências do CONCAN são por delegação do Consup. Então, nós agimos no campus limitados à atribuição máxima que o Consup tem. Então, é o Consup que delega para a gente, para os CONCANs do campus. Então, quem vai aprovar, quem escreveria esse documento, fica mesmo no âmbito do Consup com o reitor. Então, por
por isso que ele não é um documento público, porque não é um documento que dá para você opinar muito, porque o próprio estatuto fala que os conselhos de campos trabalharão por delegação do Consub. Então, não há muito, né, o que se criar fora das delegações do regimento do Consub. Pega-se tudo do Consub, aquilo que é aplicado ao campus, se delega para o conselho de campos. Bom, aí, nos restou aqui a pauta sobre a resolução da carga patrimonial. Não sei se vocês viram os documentos que a gente mandou, mas a gente tem uma portaria ainda da época do Modena, onde ele delega, né, que os coordenadores, os cargos de coordenação do campus, ao assumirem a coordenação, são os responsáveis por assumir a carga patrimonial do setor de sua competência. A partir disso, o que o campus tem que fazer? O campus tem que ter uma normativa interna, né, uma resolução interna, onde ela vai definir quem fica responsável por cada coisa nos setores. Nós fizemos uma reunião ainda, acho que no começo da pandemia, onde o coordenador de patrimônio chamou todos os coordenadores de setores e houve um consenso, né? A gente se reuniu e falou assim, olha, itens de laboratório, fica com quem? Itens de setores, computadores, fica com quem? Então definiu-se, junto aos coordenadores, num acordo, quem ficava responsável pelo quê no campus. E a partir disso saiu uma resolução. As resoluções, elas saem como resolução do Conselho de Campos, no âmbito do campus. Passa-se, né, o documento pelo CONCAN e no final o presidente, né, o CONCAN aprova ou não, se aprovar, o presidente assina essa resolução. Então, essa que a gente mandou para vocês aí, essa resolução vai ser a primeira resolução do Conselho de Campos, que aprova a divisão da carga patrimonial no âmbito do campus Caraguatatuba. Então, os bens móveis, lá no artigo 1º dela, né, fala que os bens móveis, imóveis e intangíveis do IFSP deverão atender à seguinte divisão relativa à responsabilidade sobre a carga patrimonial. A primeira coluna do lado esquerdo são os bens patrimoniais do ambiente e quem fica responsável pela carga. Então, a sala de aula ficou com o diretor adjunto educacional, bens de laboratório de informática também com o diretor adjunto educacional, a biblioteca com a coordenadora da biblioteca, os laboratórios específicos com os respectivos coordenadores, salas administrativas com os respectivos coordenadores, auditório com a direção geral, almoxarifado com o coordenador de almoxarifado, a copa dos servidores com a direção geral, a copa dos alunos com a coordenadoria de apoio ao ensino, a cozinha com a diretoria adjunta administrativa, os corredores e ambientes externos com a coordenadoria de apoio ao ensino, sala dos terceirizados com o coordenador de licitações, sala dos professores com o diretor adjunto educacional e a sala de coordenação de curso com os respectivos coordenadores. Mas foi decidido conjuntamente com a presença de todos os coordenadores, não me lembro agora que se mudou algum daquela época da consulta, mas foi feito democraticamente com todos eles. Aí ficou lá o artigo 2º, os casômetros serão definidos pela direção geral, e o terceiro é essa resolução entre em vigor na data de publicação. Aqui eu coloquei só a parte da tabela, mas a resolução ela vem com alguns considerandos. Não sei se vocês querem que passe, vocês viram? São legislações. Vamos lá, vou apresentar os documentos aqui, só comentar sobre eles. Deu uma travadinha aqui. Abrir, vai estar enrolando. Tá. Ela começa aqui, né? O Conselho de Campos do Instituto Federal
5, que é a vigente que nós temos do reitor à época, de 2014, que ele define a responsabilidade pela assinatura do termo de responsabilidade sobre o patrimônio do IFSP. Isso aqui está constando lá na nossa, está repetindo lá na nossa resolução. Então, ele fala: estabelecer que o servidor nomeado para uma função de confiança FG ou CD passa a assumir a responsabilidade pela guarda dos bens do setor em que estiver lotado, devendo ainda responsabilizar-se pela transferência da carga para o seu substituto no caso de dispensa de suas atividades, sendo que esses atos devem ser formalizados com a assinatura do termo de responsabilidade. E depois que saiu esse documento em 2014, mais recentemente, em 2021, houve uma consulta jurídica. Por quê? Muitos coordenadores de campos, eles se negam a assumir a responsabilidade do termo de carga patrimonial. Então, alguns diretores, coordenadores de patrimônio começaram a questionar: bom, mas se esse servidor não pega a carga patrimonial, ele não vai poder ser o coordenador, porque está sob a responsabilidade do coordenador. E foi feita a consulta jurídica. E nessa consulta jurídica, ele faz várias perguntas. Ele pergunta qual o prazo para o coordenador, que está assumindo, para que ele aceite os bens atribuídos à sua responsabilidade. Aí o procurador fala que deve ser de imediato. Ele pergunta se existe a possibilidade de um coordenador, possa não ser nomeado ou exonerado da função, caso se recuse a aceitar a responsabilidade dos bens. Aí o procurador diz que sim, que a nomeação ou exoneração do cargo de confiança é discricionária, portanto, o servidor que se recusa a receber a carga patrimonial pode ser exonerado. Bom, aí ele vai explicando aqui, de maneira geral, que a carga patrimonial não quer dizer que se o bem estragar, a pessoa que está com a carga vai ser responsável. É porque tem que ter um responsável para mediar, saber onde está o bem, saber se passou para alguém. Nunca, ele até coloca aqui que não tem nenhum registro de servidor que sofreu alguma penalidade por um bem que estragou, a não ser que ele tenha feito com algum dolo, alguma má vontade, ficou com raiva, jogou no chão, pisou e quebrou, assim, esses casos mais extremos, que nem tem esse tipo de registro no IF. Então, nós não temos nenhum registro de pessoas, as coisas estragam, tudo estraga. Você está sentado como que naquele apoiador de pés lá, que não quebra toda hora, é um patrimônio. Então, assim, ninguém vai ser responsabilizado porque estragou no uso. Mas, ele fala que se o servidor não aceitar a carga, não tem como ele ser o coordenador, porque já foi definido lá pelo reitor que esses cargos de CD e FG são os responsáveis do ato. Tá? Então é isso, basicamente é isso. E vou voltar aqui para a apresentação. Então, gostaria de saber se todos concordam, com essa divisão, com esse documento. Se todos concordarem, a gente já oficializa ele amanhã mesmo. Sim. Ricardo, acho que dá para. O problema é um só. O problema é o aceite. Ele está aqui imediato. Mas não acontece. Eles não aceitam. então, Tem alguma coisa nesse documento que fala que aí a gente comunica e aí vocês vão retirar da condenação, é isso? não, nós não vamos retirar, nós vamos conversar, explicar, porque às vezes as pessoas não tendo todos os documentos formalizados, certo, explicados, às vezes a pessoa não tem essa explicação de que, olha, se estragar não é você que vai pagar, vamos apurar, você vai ser responsável por conduzir, ajudar a procurar onde está, localizar, ver como que se deu o estrago. É nesse sentido, mas assim, eu tenho certeza que nenhum coordenador nosso vai se opor, sabendo que existe a documentação certinha, que nós fizemos essa divisão e que ele vai ser responsável, assim como todos nós, porque o procurador até fala, qualquer servidor que não detenha a carga patrimonial, se ele estragar um bem, não vai pedir para quem está com a carga se explicar. Quem vai se explicar foi ele. Olha, aconteceu isso, estragou pelo uso, caiu, foi sem querer, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai conversar com os coordenadores. Eu não sei se a gente tem algum caso aqui assim, deve ter, Ricardo, algum atrasado? Bastante.
explicar como que acontece e a pessoa vai ter que, né, entender que ela não, isso aí não é um CPF dela que está colocando para ela para ser penhorado os bens dela para pagar alguma brincadeiras à parte, mas a gente vai explicar certinho, né? Mas é que a gente precisa desse documento que está atrasado, né? Hã? Porque resolver assim formalmente. É, formalmente. Você Vocês mesmos já cumpriram algumas coisas. Quando a gente sabe de hoje, a gente nem sabe quem foi o coordenador que perdeu, foi o da Sudeste. A gente cumpriu, deixou lá que me culpou, e depois lá, informou que a gente faz Coisas que ficam guardadas com chave, com armário, assim, né? Perde muito, né? Perde muitas coisas, mudanças, perde. Isso. Esse coordenador é realmente para tentar manter esse controle. Olha, ficar de olho numa coisa que tem que estar guardada, guardar. Mas sempre tem que se resolver, eles resolveram o máximo possível. Porque acaba que muita coisa no patrimônio, no inventário, aparece extraviado. A gente teve extintor aqui que sumiu. Extintor. Como é que some, né, Ricardo? 2 extintores grandes. E a gente fez, né, fez toda a investigação, tentou descobrir, tentou buscar filmar, fez de tudo. Não achou responsável e o coordenador de patrimônio, que era responsável pelos extintores, ele não foi penalizado, né? Foi justificado. É claro que tem gente que, né, igual o Nelson comentou aqui, tem gente que já pensa, vamos resolver, dá para comprar, mas assim, mas assim, até que nesse caso a gente orienta os servidores, né, se não houve má fé, se não houve, né, alguma questão proposital, que a gente saiba que tem acontecido, a questão é justificar mesmo, né, apurar os fatos e a gente chegar ao ponto de dar baixa no patrimônio. É chato porque tem todo um processozinho para fazer e tal, mas Se houve intenção, se não houve intenção. não tem nada que vai prejudicar o servidor nessa questão, não. Podemos, então, fechar esse documento? Bom, eu quero falar com vocês ainda a respeito do calendário eleitoral, da prévia desse calendário para a nova composição para o novo PN, que ele começa dia 15 de setembro. Sinceramente, a gente não se apressou no mês passado, a gente estava para formar a comissão no mês passado para fazer a recomposição. Quando nós fizemos as contas, porque esse calendário aí está pegando o mês de férias, mas quando são meses corridos, normais, demora-se 2 meses para fazer a recomposição. Então, quando nós fizemos as contas, nós vimos que se nós começássemos a recomposição em maio, a gente estaria com 2 correndo ao mesmo tempo, porque essa a gente já tem que começar agora, em junho. Então, como está muito próximo dessa nova recomposição, vamos ter um mês de férias. Em agosto, a gente já finaliza essa. Em agosto, não, em 5 de setembro. Final de agosto, 5 de setembro, Então, não tem como a gente fazer as duas, porque a gente vai estar com 2 comissões rodando ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter mais 2 reuniões com essa equipe que está agora, a de julho e a de agosto. Em setembro já vem com a nova recomposição. Tá bom? Aí a gente vai seguindo assim, com 2 alunos, né, Carol? Pode faltar não, Carol. Até quando? Mais 2 reuniões. A de julho, que é final de julho, depois que voltar. Talvez a gente não tenha nem pauta para essa próxima de julho. Talvez um PPC. Depois posso falar isso aí. Você quer falar aqui para nós? E você sabe quais conselheiros vão continuar paisando? Então, agora todos que não completaram 2 anos, podem se candidatar novamente. Só que não dá para continuar, entendeu? Porque eu não sei como você pode falar. eu vou levantar você e o Fábio. Acho que é só você e o Fábio e a Bia, né, Bia? A Bia também está mais levantando. Podemos ficar mais. Não, eu vou fazer as contas. Vou ver quanto vocês entraram. Boa tarde a todos. Só uma sugestão para a Ju, com relação ao que vai acontecer com os PPCs. Dia 22 de julho, a
a gente tem que entregar todos os PPCs para PRE, fechados. Então, todos os PPCs vão passar pela DAI, o nosso PPC DBS direto e integrado, eles são os coordenadores desse momento. Aí eles vão passar pela DAI, né? E a DAI vai passar para o CONCAM. Aí nesse do CONCAM deve ser lá. Então, no dia 22 de julho tem que estar a PRE. 29 de junho. Não, o dia que vai passar pela Não, o dia que nós temos a próxima reunião. Sim, então isso eu ia te sugerir. Duas coisas. Sugerir que a gente já tivesse uma data para essa reunião, até contar um prazo para a DAI, para nos entregar, para as pessoas que a gente tem lá, para a gente ter uma ideia de quanto vai ser, porque o que vai acontecer? Vai ser 14 PPCs de uma vez só. Né? Então vai ser uma coisa. Se imagina fazer quebrado, porque a gente não pode fazer quebrado, sei lá, 3 PPCs num, 3 PPCs na outra, enfim. Né? E essa é a primeira sugestão, a gente tem uma data já pensando só nos PPCs. E a outra sugestão é, já que estão todos os quadrais, que estão prontos, semi-prontos, a DAI compartilhar com a gente, para a gente já poder adiantando, a gente poder olhando outras coisas, para tentar também já anular, porque da DAI ela é uma demolitiva para os coordenadores. Então, se tiver uma demolitiva que a gente tem aqui, a gente já fonte logo, né? Então, ficaria mais fácil para a gente acelerar o processo. Quando chegasse para a gente, chegasse para a gente fazer a renovação mesmo. Porque vai ter, esse 22 de julho na data que está muito para conseguir chegar. Eu vou conversar com o Caleb sobre isso e a gente informa vocês por e-mail como é que está. Às vezes fazer uma relação, né, uma tabela, ver o que está pronto, o que não está e já passa o que está, a previsão de quando vai pegar o próximo. Está apertado mesmo. Bom, deixa eu ver o que mais. Então é isso, gente. Eu tenho uma sugestão que chegou ali como conselheiro. É uma sugestão, uma dúvida, não sei. A gente tem comissão de desfazimento de infraestrutura? E se não tem, a gente pode voltar a ter? Temos. E estão funcionando? Nós temos uma comissão de desfazimento, ela está ativa, inclusive ela está com um processo de desfazimento em andamento. Nós temos a comissão, ela é uma comissão permanente, onde temos servidores, temos a Cris Ayaco, o Rodrigo da CLT, lembra que mais está? São umas 4 pessoas, mas ela está ativa e inclusive está fazendo alguns trabalhos agora. A gente tem muita coisa nessa lista para desfazer. Tem mais algumas cadeiras e carteiras, armários e alguns itens que foram tipo a mesa de pebolim, que quebrou uma parte, ficou faltando pedaço, às vezes algumas cadeiras que acabam perdendo o encosto, alguns itens assim aleatórios. Mas de volume grande, nós temos alguns armários de volumes maiores. É alguma indicação de... Então, quantos espaços para almoxarifado a gente tem? Tem 5? Vai ter ali? Almoxarifado mesmo, assim, um almoxarifado, dizer assim, se temos um almoxarifado, ainda não temos um almoxarifado definido. Nós temos um campo que a gente arrumou aqui nessa parte redonda, que é onde a gente faz o almoxarifado, mas o almoxarifado vai ser definitivamente construído agora, adaptado para ser onde é a antiga cantina, aqui embaixo. Ele vai sair da sala 202, vai sair de lá? Essa sala aqui, nós estamos fazendo um estudo, ele está quase pronto, depois eu vou mostrar para vocês. Essa sala aqui de cima, nós tiramos a medida dela, ela dá para a gente fazer 2 salas de aula. E pegar o laboratório de cima e trazer aqui para baixo. O Gustavo fez para a gente o layout, as medidas. E a gente tirando o almoxarifado dali, né, dividindo essa parte redonda, a lousa ficando para o lado de lá,
daria para fazer aqui 2 salas de aula em cima. Então, saindo daqui, esse almoxarifado, a intenção era que a gente ficasse com esse canto para fazer depósito dessas coisas que a gente não tem onde guardar. Mas nós estamos estudando outra possibilidade de outro local para guardar esses depósitos que até serem desfeitos, para poder liberar esse canto aqui e ampliar a sala. E a comissão de infraestrutura, gente? A comissão de infraestrutura, ela não voltou mais, desde bem antes da pandemia. Já tem uns 4 anos que... Por quê? Ela tinha alguns professores da engenharia, tinha pessoal da administração, tinha... Você estava, Tati? Eu fiz parte na época em 2017. Então, assim, a gente tentou que ela funcionasse, mas infelizmente nós não estávamos conseguindo a mão de obra de engenharia que a gente precisava. As reuniões eram marcadas, para discussões que apresentaram, tinha presença, não teve muito envolvimento e dedicação dos membros. E essa comissão tinha o Gustavo também, que eu lembro, Acho que é do Samir, o Canela, a Elaine, o Américo. O Américo tá. Eu lembro que foi bem na época de construir as salinhas modulares. Mas a Adriana estava interessada aqui. Eu lembro que eu participei de 6 meses e estava, eu lembro de participar do Samir, do Canela e da Elaine. E acabou que ela ficou no papel uns 2 anos, eu acho que ela ficou uns 2 anos no papel, mas nós nunca conseguimos efetivamente a mão de obra que a gente precisava. Você pode tentar voltar, eu então, abrir, ver se alguém quer. Posso. Só fica a minha sugestão, você fazer parte, por exemplo. Não, pode sim. Se a gente conseguir montar essa comissão. Essas decisões que você está falando, vamos aqui, vamos fazer um xerifado, aqui fazer sala de aula. Então, se tivesse um grupo pensando, né, eu acho que seria melhor do que... Eu vou abrir novamente um e-mail com convite, e se a gente conseguir montar, seria ideal. E aí, no mesmo mês, você poderia colocar quem é da comissão de fazimento, né, saber quem é o fazimento. Eu mando a portaria, né? Mas os fazimento está vigente. Tá. O presidente é Cristiane Ayala. Cristiane Ayala, presidente. O Danilo, Rodrigo e o Thiago, na comissão de desfazimento. E essas decisões que você está falando de sala de aula, onde você é um xerifado, daí esperar essa comissão para tomar decisão? Ou você já tomaram? Não, se a gente conseguir montar a comissão, eu posso startar o quanto antes. Por quê? A gente não pode demorar muito, porque a gente depende de saber onde a gente vai fazer a reforma por causa do orçamento, né? A gente não pode pensar, tem até dezembro, mas não, tem até setembro para gastar. E como a gente depende muitas das vezes da DI, então a gente não pode esperar muito, mas a gente pode tentar formar o quanto antes, agora antes das férias. Tá? Amanhã eu mando o convite para as pessoas. Tá bom, obrigada. Mais alguém gostaria? E essa comissão de infraestrutura, ela pensaria nos espaços e o que mais caberia ela? O que coube ela no passado? Tudo que é movimentação de alteração de layout, principalmente, construção de novos ambientes, alteração de espaço, realocação de imobiliários também pode, assim, se for numa sala nova, por exemplo, não nos setores assim onde já é estruturado. Estudos de dimensionamento de ar-condicionado, estudos de dimensionamento de energia, o que aquele setor precisaria de viabilidade para ele funcionar em questão de infraestrutura, tudo, qualquer coisa que for para pôr um ambiente para funcionar. Pronto, gente? Mais alguém? Bom, então acho que nós vamos encerrar. E aí, Nelson, me comprometo a já ver a questão do PPC, da comissão, as 2 comissões. E é isso, então, gente. Obrigada.